Olha, pessoal, eu quero falar sobre esse assunto aqui. Vaca louca. Relembre a doença que ficou conhecida nos anos 80 e 90, após surto no Reino Unido. Depois de mais de 20 anos sem registros da doença, o governo confirmou 2 casos aqui no Brasil, governo federal, em Minas Gerais e Mato Grosso. As exportações para a China foram suspensas. Vamos falar sobre essa doença aí da vaca louca? Bora pro vídeo, é um assunto interessante para a gente estar comentando aqui. Bora pro vídeo, acompanha até o final. Cheguei chegando, família Chicote neles e todos que vão assistir este vídeo. Dedo no joinha, chicotada no like, splash. Manda esse vídeo para outras pessoas, compartilha nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal que a gente traz muita informação. Assista o vídeo até o final para você deixar seu comentário do que você achou do assunto. Não sei se vocês estão sabendo, no estado de Minas Gerais e no estado do Mato Grosso, teve casos de um problema chamado de vaca louca, onde é uma doença que acomete as vacas e é uma doença grave, letal aos animaizinhos, pode levar à morte das vacas, eu ia falar das vacas, e se é uma pessoa, um ser humano, comer essa carne contaminada com essa doença da vaca louca, ela pode ter sérios problemas. Por isso não é uma doença qualquer. Vamos falar sobre esta doença chamada vaca louca, para você entender como ela surgiu e qual é os efeitos dessa doença, como ela é transmitida, os sintomas. Então acompanhe até o final, que é um vídeo bem interessante. Vou ler a matéria para você entender aqui. Você sabe o que é o mal da vaca louca? Você sabe? O nome pode não ser tão popular agora, mas ficou conhecido mundialmente após o surto da doença entre as décadas de 80 e 90 no Reino Unido. A epidemia tornava os animais perigosos, daí vem o nome. E também assustava porque podia haver contaminação em humanos. O tema voltou ao noticiário brasileiro nesta semana, após o governo confirmar que investigava uma suspeita em Minas Gerais. Neste sábado, dia 4 de setembro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou a ocorrência de um caso em Belo Horizonte e de um outro caso na Nova Canaã do Norte, no estado do Mato Grosso. Nos 2 casos, trata-se da origem atípica da doença, ou seja, não ocorreu por causa de contaminação, que poderia afetar mais de um bovino por vez, mas por causa de uma mutação em um único animal. Os países importadores e a Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, já foram notificados. Em 20 anos de monitoramento da doença no Brasil, nunca foi identificado a forma mais tradicional, que é quando o animal é contaminado por causa de sua alimentação, diz Vanessa Felipe de Souza, médica veterinária, virologista, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte. O Brasil possui status sanitário de risco insignificante para a doença desde o ano de 2013 pela Organização de Saúde, aqui é a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. Os surtos dos anos 80 e 90, o surto nos anos 80 e 90.
O primeiro grande surto da doença teve seu auge entre os anos de 1992 e 93, quando foram confirmados quase 100 mil casos no Reino Unido. Estima-se que 180 mil cabeças de gado tenham sido afetadas e mais de 4 milhões de animais foram sacrificados na época. Durante esse período, o consumo de carne bovina ficou inclusive proibido naquele país. Lá no Reino Unido, proibiram na época das pessoas comerem carne de gado. O que é a doença da vaca louca? A enfermidade é fatal e acomete bovinos adultos de idade mais avançada, provocando a degeneração do sistema nervoso, cabeça. Como consequência, uma vaca que a princípio era calma e de fácil manejo, por exemplo, se torna agressiva, daí o apelido do distúrbio. A encefalopatia espongiforme bovina, nome científico da doença, é gerada por uma proteína infecciosa chamada prion. O prion já é presente no cérebro de vários mamíferos naturalmente, inclusive no ser humano. Contudo, ele pode se tornar patogênico ao adotar uma forma anormal e se multiplicar demasiadamente, muito, em grande quantidade. Com isso, quando isso acontece, o prion mata os neurônios da cabeça e no lugar ficam buracos brancos no cérebro. Por isso o nome da doença de espongiforme, já que os buracos têm a forma semelhante à de uma esponja. Aí você está vendo o desenho aí de como fica a cabeça de um gado, a cabeça do gado, de uma vaca. Como é que a vaca é contaminada? Existem duas formas principais para o animal adquirir a doença. Caso de origem atípica. Nele, naturalmente, o prion sofre uma mutação, se tornando infeccioso. Quanto mais velho o animal, maior a probabilidade disto acontecer. Contaminação por meio do consumo de rações feitas com proteína animal contaminada, como por exemplo, farinha de carne e ossos de outras espécies. No Brasil é proibido o uso desse tipo de ingrediente na fabricação de rações para bovinos. Não há indício de que uma vaca transmita a doença para outra, mas caso ela seja diagnosticada com o mal, o produtor deve colocá-la para o abate, e incinerar o corpo, a fim de evitar que se torne alimento para alguma espécie, explica Vanessa, a especialista aqui, a veterinária. O criador também deve avisar o Serviço Oficial de Defesa Sanitária. Quais os principais sintomas? A doença da vaca louca tem uma evolução longa, no qual o animal apresenta sintomas neurológicos como nervosismo, o gado fica nervoso, apreensão, fica muito ansioso, fica inquieto, medo, tem medo também, o gado fica com medo, ranger os dentes, o gado também range os dentes, hipersensibilidade ao som, toque e luz. O gado fica sensível ao ouvir barulho ou um toque ou aparição de luz. Ataxia, ou seja, dificuldade para andar. Então o gado anda meio com dificuldade.
estes sintomas podem ser confundidos com outras enfermidades que afetam o sistema nervoso central, como a raiva. A raiva também é semelhante a esses sintomas. Intoxicações também desses sintomas. Esse nome é difícil falar. Malacia. Oi, rapaz, esse nome aqui é difícil. Poliencefalomalacia. Difícil esse nome. Herpes vírus bovino, que é um tipo de herpes que ataca o boi, né, a vaca, entre outras. Por isso, é importante a sua comprovação por meio de diagnóstico laboratorial. Dá para tratar esse tipo de doença, a doença da vaca louca? Infelizmente, não existe um tratamento ou vacina para a vaca louca. Por isso, a melhor saída é prevenir que o animal desenvolva a proteína infecciosa, usando apenas as rações autorizadas. Consulte, no caso aqui estão pedindo para consultar mais detalhes da prevenção na cartilha do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quando acometido pela doença, o gado pode morrer entre 2 semanas e 6 meses. Entre 2 semanas a 6 meses após o início dos sintomas. Humanos podem ser contaminados? Os humanos podem ser contaminados? Assim como nos animais, os humanos podem desenvolver o prion infeccioso naturalmente ou adquirir no consumo da carne infectada. Em seres humanos, existem 2 variedades da doença. Vamos ver aqui a seguir. A DCJ, na maioria dos casos, aparece espontaneamente no paciente, e a VDCJ, doença associada ao consumo de produtos de carne bovina contaminados, com encefalopatia espongiforme bovina, que é a vaca louca. Então você está vendo aí que tem 2 tipos de ocorrências em humanos. A primeira, que é a DCJ, ela ocorre normalmente em pessoas entre 60 a 80 anos, mata entre 4 a 5 meses o ser humano. E a segunda, que é em vermelho aí, que é a VDCJ, ocorre normalmente em menores de 30 anos, pessoas menores de 30 anos, e mata entre 13 a 14 meses. Então a pessoa morre entre 13 a 14 meses. Ambas as doenças têm alguns sintomas em comum, como a perda de memória, né? A pessoa perde a memória, perde visão, não consegue enxergar direito, tem depressão e insônia, não consegue dormir direito e fica triste. É possível que uma pessoa tenha adquirido o problema e ela não manifeste sintomas por anos. Quando identificado, o paciente pode ser tratado com antivirais e corticoides. No entanto, aproximadamente 90% dos indivíduos acometidos, infelizmente, vêm a óbito dentro de um período de 1 ano. Para você ver que é uma doença terrível. O diagnóstico pode ser feito por meio de exame laboratorial e não há indícios de transmissão entre humanos, segundo o Ministério da Saúde, exceto em caso de contato com o sangue do paciente. Tá aí, gente. Para você que não sabia sobre a história
dessa doença terrível da vaca louca, você agora descobriu que é uma doença extremamente perigosa para o animal, para o gado e também para o ser humano. Comente aí embaixo o que você achou, deixa o seu dedinho joinha chicotado no like splash, mande esse vídeo para outras pessoas, compartilhe, se inscreva no nosso canal e vamos ver, né? Parece que que pode acabar até com esses 2 casos que aconteceu aí no Brasil, de diminuir o valor da carne. Acho muito difícil, que eu vi agora atualizado que a OMS disse que os casos que aconteceram no Brasil são casos isolados e não tem perigo de contaminar o ser humano. Então pode-se vender a carne, continuar vendendo a carne no Brasil normalmente e exportando para a China, que a China tinha proibido de vir carne do Brasil, entrar carne do Brasil lá na China. Não sei se já liberou. Por enquanto está proibido a China de comprar carne do Brasil, sendo que a China é uma das que mais compra carne do Brasil. É o país que rapela toneladas e toneladas de gado, de carne bovina. Para o agronegócio seria uma tragédia terrível. Para o brasileiro, carne mais barata. Se ficar encalhada a carne no agronegócio e não poder vender para a China, eles vão ser obrigados a diminuir o valor da carne de uma forma forçada para não jogar fora, né? Seria perca de produto. Então é melhor baixar o preço para que as pessoas possam comprar em mais quantidade. Fui, pessoal.